Há momentos em nossa vida que parecem pequenos quando acontecem, mas acabam definindo todo o nosso destino. Para mim, foi numa tarde de abril de 1989, quando o elevador do prédio comercial onde eu trabalhava emperrou entre o 10º e o 11º andar. Estava sozinha com um homem alto, de terno impecável, e um sorriso que me transmitia uma segurança inexplicável. Era Antônio Carlos. "Não se preocupe, isso acontece às vezes", ele disse, ajeitando a gravata azul marinho. "Trabalho na construtora do 12º andar e nosso técnico é muito eficiente." Sua voz era grave e melodiosa, daquelas que parecem feitas para contar histórias. Naquele momento, eu não sabia que estava ouvindo o início da minha própria história. Uma que demoraria mais de 3 décadas para ser verdadeiramente contada. Me chamo Maria Lúcia e hoje tenho 68 anos. Naquela época, aos 34, eu era secretária executiva na construtora Horizonte, uma das mais respeitadas de Belo Horizonte. Tinha me formado em contabilidade, mas o mercado para mulheres era difícil. Então aceitei um cargo abaixo de minha qualificação. Sempre fui discreta, organizada e eficiente. Características que, ironicamente, acabariam contribuindo para meu próprio apagamento. Depois daquele encontro no elevador, Antônio Carlos começou a aparecer com mais frequência no nosso andar. Sempre tinha alguma documentação para resolver, alguma reunião para agendar. No começo eram sorrisos tímidos trocados nos corredores. Depois, foram os cafés na padaria da esquina. Em 3 meses, já almoçávamos juntos quase todos os dias. "Você é diferente, Maria Lúcia", ele costumava dizer, segurando minha mão por cima da mesa. "Tem uma elegância natural, uma inteligência que não precisa se exibir." Eu me derretia com cada elogio. Antônio tinha 42 anos na época. Era engenheiro civil bem-sucedido. E segundo ele mesmo dizia, havia dedicado a vida à carreira, deixando o amor em segundo plano. Nossa história de amor floresceu como aquelas dos romances que eu costumava ler. Ele me levava a restaurantes sofisticados, teatros, até mesmo a um concerto da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais. Tudo sempre em lugares um pouco afastados do centro, o que ele justificava dizendo que gostava de privacidade. Eu, que sempre fui reservada, achava aquilo perfeitamente normal. O pedido de casamento veio numa noite de junho do ano seguinte, num jantar à luz de velas no apartamento dele. "Não quero uma festa grande", ele disse, me entregando uma caixinha de veludo com um anel delicado. "Somos pessoas discretas, não precisamos de ostentação." Concordei, embora no fundo sonhasse com um vestido branco e uma cerimônia na igreja. Nos casamos no civil numa manhã de quinta-feira. Apenas 2 testemunhas, minha amiga Regina, da contabilidade, e um colega dele da construtora. "Depois faremos uma celebração religiosa", Antônio prometeu. "Quando o momento for mais apropriado. Minha família é muito tradicional, precisamos preparar o terreno." Foi o primeiro de muitos "depois" que ouviria ao longo dos anos. Depois conheceria a família dele. Depois me apresentaria aos amigos importantes. Depois colocaria meu nome nos documentos da empresa que estava começando a montar. Naquela época, cada "depois" soava como uma promessa de um futuro brilhante que estava logo ali, ao alcance das mãos. Nos primeiros anos, éramos verdadeiramente felizes. Antônio era carinhoso, atencioso e me fazia sentir especial. Quando ele decidiu abrir sua própria empresa de engenharia, foi natural que eu assumisse a parte financeira. Afinal, era contadora e conhecia bem o mercado depois de anos trabalhando na construtora. "Você tem um talento nato para os números", ele elogiava, enquanto eu passava noites organizando planilhas e contratos. "É meu braço direito, minha fortaleza", e eu me orgulhava daquele papel.
mesmo que meu nome não aparecesse em nenhum documento oficial. É melhor assim, ele explicava. Questões burocráticas, você entende? O importante é que confiamos um no outro. E eu confiava. Confiava com aquela fé cega que só o amor verdadeiro nos faz ter. Mesmo quando ele cancelava nossos jantares de última hora por causa de compromissos inadiáveis. Mesmo quando passávamos os natais separados porque a família dele não estava preparada. Mesmo quando tive que me mudar para um apartamento menor no bairro Floresta, porque era mais conveniente para nossos encontros. O que eu não sabia era que cada sorriso, cada promessa, cada depois, era um tijolo no muro que lentamente estava sendo construído ao meu redor. Um muro que me manteria invisível por 3 décadas, até o dia em que decidi que era hora de quebrá-lo. As primeiras rachaduras em nossa história começaram a aparecer de forma tão sutil que, na época, eu as confundi com o curso natural de um casamento maduro. Era 1995 e a empresa de Antônio começava a crescer significativamente. Com o sucesso vieram mudanças em seu comportamento que, hoje percebo, foram os primeiros sinais de alerta que escolhi ignorar. Lembro-me precisamente do dia em que encontrei um cartão de crédito diferente em sua carteira, enquanto lavava seu paletó. O nome gravado era Antônio Carlos de Mendonça Filho, enquanto nos documentos do nosso casamento constava apenas Antônio Carlos de Mendonça. Quando o questionei, ele riu, dizendo que era comum pessoas importantes terem variações em seus nomes para questões bancárias. Você não entende como funciona o mundo dos negócios, meu bem, ele falou, me abraçando por trás enquanto eu preparava o jantar. Às vezes precisamos de certas adaptações. É tudo perfeitamente legal. Sua explicação fez sentido naquele momento. Afinal, ele sempre cuidou de mim. Sempre foi honesto em nossas questões pessoais. Por que duvidaria? As adaptações foram se multiplicando. Nossos encontros, antes quase diários, começaram a se espaçar. A empresa está crescendo, meu amor. Preciso viajar mais, participar de eventos, fazer networking. As ligações também ficaram mais curtas, mais práticas. Não havia mais aquelas longas conversas noturnas sobre nossos sonhos e planos. Em 1997, precisei de uma cirurgia de vesícula. Nada grave, mas requeria internação. Antônio estava em São Paulo, em uma importante reunião de negócios. Não, posso voltar agora, querida. Você entende, não é? Pago o melhor hospital, o melhor médico, mas preciso fechar este contrato. Regina, minha amiga dos tempos de construtora, foi quem segurou minha mão antes da anestesia. Quando acordei da cirurgia, havia um arranjo de flores enorme no quarto, com um cartão carinhoso de Antônio. O arranjo era lindo, mas algo dentro de mim começou a murchar naquele dia. Foi a primeira vez que senti verdadeiramente o peso da solidão em nosso relacionamento. As flores murcharam, mas continuei sendo presenteada regularmente. Joias caras, bolsas de marca, perfumes importados. Era como se cada presente viesse para compensar uma ausência, justificar um segredo, dourar uma grade da minha gaiola invisível. Por que não podemos jantar no restaurante do Porcão? Perguntei certa vez, em 1999. Era o lugar mais badalado da cidade na época. Prefiro lugares mais reservados, você sabe. Ele respondeu sem tirar os olhos do jornal. Além disso, sempre encontro pessoas do trabalho lá. Seria complicado. Esta palavra começou a aparecer com frequência em nossas conversas. Era complicado me apresentar à família dele. Complicado comparecer aos eventos da empresa. Complicado colocar meu nome nos documentos societários, mesmo eu administrando todas as finanças. Durante uma tarde particularmente atarefada no escritório da empresa,
onde eu trabalhava em uma sala nos fundos, longe da recepção, ouvi vozes animadas no corredor. Era um grupo de executivos saindo para almoçar. Entre eles, reconheci a voz de Antônio. Minha vida é dedicada ao trabalho, senhores. Sou um homem solteiro, focado exclusivamente nos negócios. Aquelas palavras me atingiram, como um tapa, mas mesmo assim, encontrei justificativas. Ele precisa manter uma imagem profissional, disse a mim mesma. É apenas uma forma de evitar fofocas, de proteger nossa privacidade. O novo milênio chegou, e com ele vieram os celulares, a internet, as redes sociais. Antônio insistiu que eu mantivesse um perfil discreto online. Tem muito golpista por aí, meu amor. Quanto menos exposição, melhor. E assim, enquanto o mundo se conectava, eu permanecia nas sombras, administrando as finanças de uma empresa cada vez maior, mas existindo apenas nos bastidores. Em 2003, durante um almoço com Regina, ela me confrontou pela primeira vez. Lúcia, você não acha estranho esse mistério todo? Já são quase 15 anos de casamento e ninguém conhece você, como esposa do Antônio. Defendi-o, claro. Falei sobre discrição, sobre privacidade, sobre como nosso amor era especial demais para ser exposto. Amor não precisa de esconderijo. Regina respondeu, segurando minha mão sobre a mesa. Amor precisa de luz para crescer, como uma planta. Sorri educadamente, mas suas palavras plantaram uma semente de dúvida que, anos depois, finalmente brotaria. As mudanças continuaram, sutis mas constantes. Antônio começou a usar 2 celulares, um para trabalho e outro pessoal, ele dizia. Passei a precisar ligar várias vezes até conseguir falar com ele. As desculpas para não me apresentar à família se tornaram mais elaboradas, envolvendo agora questões de saúde dos pais, conflitos antigos, tradições ultrapassadas. O ano de 2005 marcou uma mudança significativa em nossa dinâmica. A empresa de Antônio havia se tornado uma das maiores construtoras de Minas Gerais, e eu continuava gerenciando uma quantidade cada vez maior de recursos, sempre nos bastidores. Foi quando comecei a notar pequenos detalhes que antes passavam despercebidos, como envelopes de cartão de crédito endereçados a um apartamento no bairro Savassi, que eu não conhecia. É um escritório que aluguei para reuniões mais reservadas, Antônio explicou quando confrontado. Sua voz estava calma, mas percebi um leve tremor em suas mãos, enquanto guardava os envelopes. Você deveria confiar mais em mim, Maria Lúcia. Depois de tantos anos juntos. Aquela frase, depois de tantos anos juntos, começou a pesar diferente. Não era mais uma prova de amor, mas um lembrete de quanto tempo eu havia permitido que nossa vida continuasse nas sombras. Mesmo assim, continuei trabalhando arduamente, agora administrando uma carteira de investimentos que ultrapassava os milhões. Uma tarde, enquanto organizava alguns documentos no escritório, recebi uma ligação inesperada. Senhora Maria Lúcia, aqui é da joalheria Diamantes em Cia. O anel de noivado que o senhor Antônio Carlos escolheu está pronto para retirada. Meu coração gelou. Não tínhamos falado sobre renovação de votos ou qualquer tipo de celebração. Deve haver algum engano, respondi tentando manter a voz firme. O senhor Antônio Carlos já é casado. O silêncio do outro lado da linha foi ensurdecedor. Senhora, sinto muito, mas o senhor Antônio Carlos veio pessoalmente escolher o anel. Ele mencionou que era seu primeiro casamento. Naquela noite, preparei um jantar especial em meu apartamento. Antônio chegou tarde, como de costume, mas notei algo diferente em seus olhos. Um misto de culpa e irritação. Antes que eu pudesse mencionar a ligação da joalheria, ele começou.
Precisamos conversar sobre a empresa. Os investidores estão cada vez mais exigentes, ele disse, servindo-se de vinho. Precisamos passar uma imagem mais corporativa, mais profissional. Cada palavra sua parecia estudada, ensaiada. Talvez seja melhor você trabalhar exclusivamente de casa por um tempo. Podemos instalar um escritório no seu apartamento. E quanto à joalheria? Perguntei finalmente. O copo de vinho tremeu em sua mão. Que joalheria? Sua tentativa de dissimulação foi tão óbvia que doeu. Antônio, eles me ligaram hoje, sobre o anel de noivado. O que se seguiu foi nossa primeira discussão séria em anos. Antônio alternava entre negação e acusação, dizendo que eu estava imaginando coisas, que minha desconfiança estava prejudicando nossa relação. Você quer estragar tudo que construímos? Ele perguntou a voz elevada. Tudo que eu construí. Corrigi, sentindo uma coragem que não sabia que tinha. Você trabalha para mim, Maria Lúcia, ele disse friamente. Não confunda as coisas. Sou muito grato pelo seu trabalho, mas não me pressione. Aquelas palavras me atingiram como um soco no estômago. Pela primeira vez, a máscara havia caído completamente. Nos dias que se seguiram, tentei agir normalmente, mas algo havia se quebrado. Comecei a prestar mais atenção nos detalhes. As ligações que ele atendia se afastando, os horários cada vez mais irregulares, as desculpas cada vez menos elaboradas. Em uma manhã de segunda-feira, chegou ao escritório um convite elegante para um evento beneficente. Era um jantar organizado pela Associação das Esposas dos Empresários de Minas Gerais. O nome de Antônio estava lá, como um dos principais patrocinadores. Guardei o convite na bolsa, determinada a comparecer, mesmo sem ser convidada. Na noite do evento, vesti meu melhor vestido e me dirigi ao luxuoso hotel onde aconteceria o jantar. Parada no saguão, vi Antônio chegar, impecável em seu smoking. Ao seu lado, uma mulher jovem, elegante, usando um anel que brilhava mesmo à distância. Meu corpo inteiro tremeu quando os ouvi sendo anunciados. Senhor Antônio Carlos de Mendonça, filho e sua noiva Carolina Vasconcelos. Não entrei no salão. Voltei para casa em um estado de torpor, as palavras "sua noiva" ecoando em minha mente. Naquela noite chorei até dormir. Não de tristeza, mas de raiva. Raiva de mim mesma, por ter permitido que minha vida se transformasse naquele teatro de sombras. Na manhã seguinte, quando Antônio chegou ao escritório, agiu como se nada tivesse acontecido. Mas algo havia mudado em mim. Comecei a guardar documentos. Importantes, tirar cópias de contratos, registrar conversas. Não sabia ainda o que faria com tudo aquilo. Mas pela primeira vez em anos, estava pensando em mim mesma. O momento que mudou tudo aconteceu em março de 2019, durante a festa de aniversário de 60 anos de Antônio. Eu não deveria nem saber do evento. Ele havia me dito que viajaria a trabalho naquela semana. Mas Regina, minha fiel amiga, viu o anúncio da celebração nas redes sociais e me enviou o link. Era uma festa grandiosa, organizada no Palácio das Artes, um dos locais mais prestigiados de Belo Horizonte. O evento estava sendo amplamente divulgado nas páginas sociais como a celebração do ano. A matéria falava sobre o empresário bem-sucedido e sua jovem noiva, que juntos receberiam mais de 500 convidados para uma noite de gala. Naquela manhã, sentada em frente ao computador do escritório, li e reli a matéria dezenas de vezes. 30 anos da minha vida reduzidos a uma mentira elaborada. 3 décadas administrando cada centavo daquela fortuna que agora financiava uma festa a qual eu não era sequer convidada. Tomada por uma mistura de indignação e determinação, decidi que compareceria. Não como a esposa escondida,
mas como uma convidada qualquer. Vesti um vestido azul marinho discreto, mas elegante. Arrumei o cabelo no salão e me dirigi ao local da festa. O saguão do Palácio das Artes estava deslumbrante, decorado com orquídeas brancas e iluminação suave. Pessoas elegantemente vestidas circulavam com taças de champanhe, rindo e conversando. Me misturei à multidão com facilidade. Afinal, depois de tanto tempo nas sombras, eu havia me tornado especialista em passar despercebida. Foi quando o vi, no centro do salão principal, rodeado por empresários importantes e políticos locais. Antônio sorria, mais grisalho do que nunca, mas mantendo aquele charme que me conquistara 3 décadas atrás. Ao seu lado, Carolina, a noiva oficial, resplandecia em um vestido vermelho, exibindo o anel que eu descobrira naquela fatídica ligação da joalheria. "E como vocês se conheceram?" Ouvi alguém perguntar ao casal. Antônio, com seu sorriso ensaiado, começou a contar uma história sobre um encontro casual em um café em Paris, 3 anos atrás. Precisei me segurar na balaustrada para não cair. Paris. Eu me lembrava perfeitamente daquela viagem. Ele havia me dito que era uma convenção de engenharia. Mas o verdadeiro golpe ainda estava por vir. Um senhor idoso que reconheci como um dos maiores empresários do estado ergueu sua taça. A Antônio Carlos, um homem que construiu seu império do zero, sem depender de ninguém. Um exemplo de integridade e trabalho duro. Os aplausos ecoaram pelo salão, enquanto eu sentia meu mundo desmoronar. Cada número que já calculei, cada planilha que organizei, cada madrugada debruçada sobre contratos, tudo apagado em um brinde. Foi quando Carolina, a noiva, acrescentou com sua voz melodiosa: "E agora finalmente terá uma família de verdade." Naquele momento, algo dentro de mim se quebrou irreparavelmente. Não era apenas a traição romântica. Era o apagamento completo da minha existência, da minha contribuição, da minha vida. Deixei o salão silenciosamente, como havia entrado, mas não era mais a mesma pessoa. Se você já sentiu sua vida ser completamente apagada, se já experimentou a dor de ver seus sacrifícios serem creditados a outra pessoa, você vai entender o que aconteceu depois. Clique no botão de inscrição agora, porque o que vem a seguir mudou não apenas a minha história, mas a vida de muitas outras mulheres que, como eu, viveram nas sombras. Em casa, sentada na penumbra da sala, fiquei horas olhando para uma foto antiga nossa, do início do casamento. Percebi que não estava chorando. Pela primeira vez em muito tempo, sentia uma clareza absoluta. O medo e a insegurança que me mantiveram presa por tanto tempo haviam sido substituídos por uma certeza inabalável. Era hora de sair das sombras. Naquela mesma noite, comecei a organizar documentos, contratos, extratos bancários, e-mails, tudo que pudesse provar minha participação na construção daquele império. Mas não queria apenas uma vingança legal. Queria algo maior, algo que pudesse dar significado a todos aqueles anos perdidos. Lembrei-me de todas as vezes que Antônio disse que eu não entendia o mundo dos negócios, que precisava confiar nele, que devia me manter discreta. Cada não que ouvi ao longo dos anos começou a se transformar em combustível para o que eu estava prestes a fazer. Uma família de verdade. As palavras de Carolina ecoavam em minha mente. Bem, estava na hora de mostrar a todos qual era a verdadeira história desta família que Antônio construiu. E eu faria isso da maneira mais pública e irrefutável possível. Na manhã seguinte à festa, acordei com uma certeza que nunca havia sentido antes. Olhei para meu reflexo no espelho e, pela primeira vez em anos, realmente me vi. Não a Maria, Lúcia das sombras, mas a mulher que construiu um império financeiro nas entrelinhas
que conhecia cada número, cada contrato, cada movimento daquela empresa como a palma de sua mão. Abri meu notebook e comecei a organizar uma pasta digital que mantinha há anos, quase que instintivamente. Ali estava todo o histórico da empresa. Planilhas financeiras, contratos digitalizados, e-mails importantes. Percebi que, mesmo sem planejar, havia construído um arquivo meticuloso de minha própria invisibilidade. Foi quando encontrei algo que havia esquecido completamente. Um contrato de 1992, um dos primeiros grandes projetos da empresa. Nele, minha assinatura aparecia ao lado da de Antônio, numa época em que ele ainda não via problemas em reconhecer minha participação. Aquele documento era mais que papel. Era a prova concreta de que eu não era apenas uma sombra, mas parte fundamental da história. Decidi procurar Dona Sônia, a irmã de Antônio. Ao longo dos anos tinha descoberto seu endereço e alguns detalhes sobre sua vida, mesmo nunca tendo sido oficialmente apresentada. Reuni toda a minha coragem e me dirigi à sua casa, uma residência elegante no bairro Sion. Quando Dona Sônia abriu a porta, seu rosto demonstrou primeiro confusão, depois um lampejo de reconhecimento. Eu já vi sua foto, ela gaguejou, no antigo escritório de Antônio, há muitos anos. Suas mãos tremiam enquanto me convidava para entrar. Durante 2 horas conversamos. Dona Sônia chorou ao saber da extensão do engano do irmão. Ele nos disse que havia sido casado antes, mas que tinha terminado há anos. Ela confessou, segurando minhas mãos. Nunca imaginei toda essa vida dupla, todo esse tempo. Foi Dona Sônia quem me revelou algo ainda mais importante. A existência de uma conta bancária antiga, aberta nos primeiros anos da empresa, onde Antônio depositava parte dos lucros. Uma conta que, por distração ou excesso de confiança, ainda mantinha meu nome como co-titular. Ele sempre foi descuidado com detalhes que considerava sem importância. Dona Sônia explicou. Mamãe sempre dizia que isso um dia seria sua ruína. Saí de sua casa não apenas com uma aliada, mas com uma nova perspectiva sobre meu próprio poder. Naquela noite, vasculhei antigos extratos bancários. A conta existia e estava ativa. Ao longo dos anos, pequenas porcentagens dos lucros da empresa eram automaticamente transferidas para ela. Um arranjo que eu mesma havia sugerido no início, como uma espécie de fundo de emergência. Fazendo as contas, descobri que o valor acumulado era considerável. Não era uma fortuna comparável ao patrimônio atual de Antônio, mas era mais que suficiente para o que eu começava a planejar. Pela primeira vez em décadas, senti o gosto da independência financeira. Marquei um café com Regina, minha amiga de longa data. Quando contei tudo o que havia descoberto, ela não demonstrou surpresa. Eu sempre soube que você era muito mais do que ele permitia que você fosse. Ela disse. A questão é, você está pronta para mostrar isso ao mundo? Regina me apresentou a seu sobrinho, Lucas, um jovem advogado especializado em direito empresarial. Numa reunião discreta em seu escritório, ele analisou minha documentação com olhos arregalados. Senhora Maria Lúcia, a senhora tem nas mãos um caso muito sólido. Não apenas de união estável e direitos conjugais, mas de participação societária não reconhecida. Mas não era apenas dinheiro ou reconhecimento legal que eu buscava. Queria algo maior, algo que pudesse dar significado a todos aqueles anos nas sombras. Queria que minha história servisse de alerta e inspiração para outras mulheres que, como eu, tiveram suas contribuições apagadas. Comecei a frequentar uma academia de ginástica, algo que Antônio sempre desencorajou, dizendo que não era apropriado para uma mulher da minha idade. Lá conheci Margarete, uma personal trainer de 55 anos que havia reconstruído sua vida após um divórcio difícil. Foi ela quem me apresentou a um grupo de apoio para mulheres maduras
em processo de reinvenção. Cada história que ouvia naquele grupo ecoava algum aspecto da minha própria experiência. Mulheres que tiveram seus talentos minimizados, suas conquistas atribuídas a outros, suas vidas reduzidas a notas de rodapé nas histórias de seus companheiros. Uma ideia começou a tomar forma em minha mente. Não seria apenas uma revelação, explosiva, mas algo construído com a mesma meticulosidade com que eu havia administrado as finanças da empresa todos esses anos. Seria uma apresentação pública não apenas da minha verdade, mas uma celebração de todas as mulheres que já foram forçadas a viver nas sombras. Em meados de abril de 2019, comecei a colocar meu plano em ação. Se Antônio havia me ensinado algo em todos esses anos, era que grandes movimentos precisam ser estrategicamente calculados. Abri um caderno novo e, com a mesma precisão que usava para as planilhas financeiras, comecei a delinear cada passo do que seria minha libertação. A primeira decisão estratégica foi não confrontar Antônio imediatamente. Continuei trabalhando normalmente, mantendo a mesma rotina discreta que ele havia me imposto. Mas agora, cada hora no escritório tinha um propósito diferente. Enquanto organizava documentos, fazia cópias extras. Enquanto participava de reuniões online, gravava discretamente as sessões onde ele me apresentava como nossa consultora financeira. Lucas, o advogado sobrinho de Regina, me ajudou a mapear 3 frentes de ação: a jurídica, a financeira e a social. A senhora tem um caso forte, ele explicou. Mas precisamos ser estratégicos sobre como e quando revelar cada informação. Na frente jurídica, reunimos evidências de minha participação na empresa desde sua fundação. Contratos com minha assinatura, e-mails onde Antônio me consultava sobre decisões importantes, registros de transações que só poderiam ter sido autorizadas por alguém com profundo conhecimento das finanças da empresa. Ele cometeu um erro crucial. Lucas observou, analisando os documentos. Ao tentar te manter nas sombras, ele deixou um rastro claro de sua importância. Cada vez que ele precisava de sua expertise, mas não podia te reconhecer oficialmente, criava uma evidência da sua real posição. Na frente financeira, comecei a movimentar discretamente recursos da conta conjunta que Dona Sônia havia me revelado. Não grandes quantias que pudessem chamar atenção, mas o suficiente para criar um colchão financeiro seguro. Margaret, minha personal trainer, me apresentou a uma consultora financeira especializada em independência feminina. Você não está apenas se preparando para uma separação, a consultora explicou. Está se preparando para uma reinvenção completa. Com sua ajuda, comecei a investir em meu próprio nome, criando uma estrutura financeira independente pela primeira vez em décadas. Mas era a frente social que mais me preocupava e empolgava. Não queria apenas expor Antônio. Queria transformar minha história em algo maior. Foi quando tive a ideia do evento beneficente. Um evento de gala. Expliquei para Regina durante um de nossos cafés. Algo tão grande e elegante quanto a festa de aniversário dele. Mas desta vez, eu serei a anfitriã. Regina me olhou com uma mistura de preocupação e admiração. Você tem certeza? Não seria mais seguro algo mais discreto? Balancei a cabeça. Passei 30 anos sendo discreta. Chegou a hora de ser vista. Com a ajuda do grupo de apoio que frequentava, comecei a planejar um evento que seria muito mais que uma exposição. Seria uma celebração de renascimento. Escolhi cuidadosamente a data. 15 de junho de 2019, exatamente 3 meses após a festa de Antônio. O local seria o Memorial Minas Gerais Vale, um espaço tão prestigioso quanto o Palácio das Artes, mas com um significado diferente. Enquanto o Palácio das Artes representava a elite tradicional, o memorial era um símbolo de preservação de histórias. O tema do evento seria
Mulheres invisíveis, histórias que precisam ser contadas. A desculpa perfeita para reunir a nata da sociedade mineira em um evento aparentemente beneficente. Através dos contatos de Dona Sônia, consegui incluir na lista de convidados praticamente todos que estiveram na festa de Antônio. Ele vai desconfiar se vir seu nome como organizadora, alertou Lucas. Sorri, já tendo pensado nisso. O evento seria oficialmente organizado pela recém-criada Fundação Renascer, uma organização que eu havia registrado discretamente com a ajuda dele, dedicada a apoiar mulheres em processo de reconstrução de vida. Cada detalhe foi meticulosamente planejado. Os convites, elegantes e discretos, foram enviados para mais de 400 pessoas, incluindo empresários, políticos e jornalistas. A imprensa local foi contatada com um press release cuidadosamente elaborado, destacando a importância social do evento. Para Antônio, mantive a fachada de sempre. Quando ele mencionou ter recebido um convite, fingi desinteresse. Deve ser mais um daqueles eventos sociais, comentei enquanto revisava algumas planilhas. Ele nem imaginava que cada número que eu digitava agora tinha um propósito duplo. Noite sozinha em meu apartamento, ensaiava o discurso que faria. Não seria um desabafo raivoso ou uma exposição vingativa. Seria o relato sereno e poderoso de uma mulher que decidiu recuperar sua própria história. O silêncio tem seu preço, escrevi em meu caderno de planejamento. Mas a verdade tem seu momento. Nas semanas que antecederam o evento, iniciei minha transformação. Não seria apenas uma mudança interior. Decidi que minha aparência também deveria refletir a mulher que estava emergindo das sombras. Numa tarde de sábado, entrei no salão mais prestigiado de Belo Horizonte. Quero uma mudança completa, disse a cabeleireira, uma senhora elegante chamada Denise. Algo que reflita quem eu realmente sou. 3 horas depois, meus cabelos grisalhos, que sempre mantive discretamente presos, estavam cortados em um chanel, moderno e elegante, com mechas prateadas que brilhavam sob a luz. A senhora parece outra pessoa, comentou Denise, admirando seu trabalho. Não, respondi me olhando no espelho. Pela primeira vez em muito tempo, pareço eu mesma. A transformação continuou com a ajuda de Patrícia, uma consultora de imagem que conheci através de Margarete. Você tem um corpo elegante e uma postura natural, ela observou. Mas suas roupas parecem escolhidas para não chamar atenção. Juntas, selecionamos um novo guarda-roupa que mesclava sofisticação com autoridade. Enquanto isso, as confirmações para o evento começavam a chegar. A cada novo sim de algum nome importante da sociedade mineira, sentia uma mistura de ansiedade e determinação. Antônio, como previsto, confirmou sua presença, mencionando casualmente que iria passar rapidamente com Carolina. No escritório, comecei a delegar discretamente algumas responsabilidades, preparando o terreno para minha eventual saída. Criei backups de todos os arquivos importantes e organizei cada documento de forma meticulosa. Se Antônio pensava que conhecia cada detalhe de seus negócios, estava prestes a descobrir quanto dependia de mim. Uma semana antes do evento, recebi uma ligação inesperada. Era o editor-chefe do maior jornal de Minas Gerais. Senhora Maria Lúcia, estamos fazendo uma matéria sobre eventos beneficentes e gostaríamos de uma entrevista com a fundadora da Fundação Renascer. Meu coração disparou, mas minha voz permaneceu firme. Claro, será um prazer. Marcamos a entrevista para dali 2 dias, em um café discreto no bairro Funcionários. O jornalista, um homem de meia-idade chamado Roberto, me surpreendeu com sua perspicácia. A senhora me parece familiar, ele comentou, franzindo a testa. Nos conhecemos de algum lugar? Sorri serenamente.
Talvez das sombras, Sr. Roberto. É lá que tenho vivido nos últimos 30 anos. Algo em minhas palavras capturou sua atenção e a entrevista tomou um rumo mais profundo do que o planejado. Na manhã do evento, o jornal publicou uma matéria de página inteira sobre a Fundação Renascer. O texto habilmente escrito falava sobre mulheres que tiveram suas histórias apagadas e estavam recuperando suas vozes. Minha foto, elegante e confiante em meu novo visual, ilustrava a matéria. Antônio ligou quase imediatamente. "Você viu o jornal hoje?" perguntou sua voz tensa. "Tem uma mulher nessa matéria que parece muito com você." Mantive minha voz neutra. "Que coincidência interessante! Deve ser porque existem muitas mulheres como eu por aí, Antônio. Mais do que você imagina." O dia do evento chegou. Acordei cedo e segui minha nova rotina. 1 hora de exercícios com Margarete, seguida de um café da manhã reforçado. Nada do café preto e torrada que costumava tomar correndo entre planilhas. No salão, Denise pessoalmente cuidou do meu cabelo e maquiagem. O vestido que escolhi era um Valentino vintage, em um tom profundo de azul noite. Uma peça que havia comprado secretamente meses antes, guardando para esta ocasião. Cheguei ao Memorial Minas Gerais Vale 2 horas antes do início do evento. Cada detalhe havia sido pensado. As orquídeas brancas, as mesmas que decoraram a festa de Antônio, em uma ironia que só eu compreendia. A iluminação suave, a exposição fotográfica nas paredes mostrando mulheres em diversos momentos de transformação. Os primeiros convidados começaram a chegar. Entre eles, reconheci rostos da festa de aniversário de Antônio, agora me cumprimentando com curiosidade e respeito. "A senhora é a fundadora?" perguntavam. Que trabalho inspirador! Vi quando Antônio e Carolina entraram no saguão. Ele parou abruptamente ao me ver, seus olhos se arregalando em reconhecimento e incredulidade. Carolina, ao seu lado, parecia confusa com sua reação. Sorri e acenei discretamente, como uma anfitriã educada faria com qualquer convidado. "Boa noite, Antônio", disse suavemente, quando ele se aproximou. "Que bom que pôde vir." Antes que ele pudesse responder, fui chamada ao palco. Era hora do discurso de abertura, o momento para o qual eu havia me preparado durante 30 anos. O salão estava completamente lotado quando subi ao palco. Sob as luzes suaves, podia ver centenas de rostos voltados em minha direção. Empresários, socialites, jornalistas, todos esperando ouvir mais uma história sobre caridade e trabalho social. Antônio estava na terceira fileira, seu rosto uma máscara de tensão mal disfarçada. "Boa noite", comecei, minha voz clara e firme no microfone. "Muitos aqui me conhecem como a fundadora da Fundação Renascer. Outros talvez me reconheçam como a consultora financeira da construtora Mendonça. Mas hoje quero me apresentar propriamente. Sou Maria Lúcia de Oliveira Mendonça, esposa de Antônio Carlos de Mendonça há 30 anos. Um murmúrio percorreu o salão. Vi Carolina levar a mão à boca, seus olhos arregalados fixos em Antônio, que havia empalidecido, visivelmente. Durante 3 décadas, fui a sombra por trás de um dos maiores impérios da construção civil de Minas Gerais. Cada contrato, cada negociação, cada centavo que construiu esta empresa passou por minhas mãos. Enquanto o homem que eu amava construía uma fachada de sucesso solitário, eu construía os alicerces de sua fortuna. Fiz uma pausa tomando um gole d'água. No telão atrás de mim, começaram a aparecer imagens, contratos com minha assinatura, fotos antigas de inaugurações onde eu aparecia discretamente ao fundo, planilhas financeiras com minha marca registrada de organização. Não estou aqui para destruir reputações ou buscar vingança.
Estou aqui porque existem milhares de Marias Lúcias por aí. Mulheres brilhantes, competentes, que foram convencidas a diminuir sua luz para que outros pudessem brilhar mais. Vi Antônio se levantar, começando a caminhar em direção à saída. Antônio! Chamei, minha voz ecoando pelo salão. Por favor, fique. Depois de 30 anos me escondendo, acho que você me deve 15 minutos de atenção. Ele parou, como se tivesse sido atingido por um raio. O salão inteiro prendeu a respiração. Lentamente ele se virou e voltou ao seu lugar. Senhoras e senhores, a Fundação Renascer não é apenas uma organização beneficente. É um movimento de libertação. Com o dinheiro que acumulei secretamente ao longo dos anos, dinheiro que ajudei a gerar, devo ressaltar, criei um fundo para apoiar mulheres que, como eu, precisam recuperar suas vozes e suas identidades. Neste momento, Dona Sônia se levantou de seu lugar e caminhou até o palco, parando ao meu lado em silencioso apoio. Antônio parecia que havia visto um fantasma ao ver sua própria irmã ali comigo. A partir de hoje, a Fundação oferecerá suporte jurídico, financeiro e psicológico para mulheres que vivem nas sombras. E para iniciar este trabalho, faço aqui minha primeira doação pública. Os 30% da construtora Mendonça que me cabem por direito, conforme documentação que já está em posse do meu advogado. Lucas, na primeira fileira, levantou uma pasta, vermelha, acenando em confirmação. O burburinho no salão aumentou consideravelmente. Antônio, me dirigi diretamente a ele. Você me ensinou muito sobre negócios ao longo destes anos. A lição mais importante foi que tudo precisa ser documentado. Cada empréstimo que você fez usando meu nome, cada contrato que assinei, cada decisão financeira que tomei, está registrada. Você pode ter me escondido do mundo, mas não conseguiu esconder o mundo de mim. Carolina havia se afastado de Antônio, suas mãos tremendo enquanto checava freneticamente algo em seu celular. Provavelmente procurando online pela verdade sobre o homem ao seu lado. Para aqueles que se perguntam sobre a legalidade de tudo isso, continuei. Fiquem tranquilos. Tenho aqui. E ergui uma pasta azul. Nossa certidão de casamento, datada de 1990. Antônio pode ter escolhido me esquecer, mas a lei não esqueceu. Antônio finalmente se levantou, seu rosto vermelho de raiva. Isso é um absurdo, uma tentativa de extorsão. Você era apenas uma funcionária. Uma funcionária? Interrompi, minha voz calma, mas cortante. Então, por que tenho aqui uma procuração assinada por você, me dando plenos poderes para movimentar todas as contas da empresa? Por que tenho e-mails seus me chamando de meu amor, enquanto discutimos estratégias financeiras? Por que tenho registros de transferências bancárias para nossa conta conjunta secreta durante todos estes anos? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Vi vários empresários presentes cochichando entre si, provavelmente repassando mentalmente todas as vezes que me viram no escritório, todas as reuniões em que participei apenas como assistente. Mas o mais importante, concluí, não são os documentos ou o dinheiro. É a verdade. E a verdade, Antônio, é que você não construiu este império sozinho. Ninguém constrói nada sozinho. O caos que se seguiu ao meu discurso foi tanto, silencioso quanto ensurdecedor. Antônio, depois de sua explosão inicial, caiu em um mutismo atordoado. Carolina havia desaparecido do salão, deixando apenas o eco de seus saltos altos batendo contra o mármore do piso. Os convidados se dividiam entre aqueles que saíam discretamente e os que permaneciam, hipnotizados pelo desenrolar dos acontecimentos. Na manhã seguinte, acordei com meu telefone transbordando de notificações. A história havia vazado para a imprensa
e os principais jornais de Minas Gerais estampavam manchetes como O Império das Sombras, a verdadeira história da construtora Mendonça e Esposa secreta revela 3 décadas de manipulação. Antônio tentou damage control imediatamente. Sua primeira ação foi enviar seus advogados até meu apartamento com uma proposta de acordo. 5 milhões de reais para que eu desaparecesse silenciosamente. Devolvi o envelope sem abrir. Diga ao Antônio. Falei ao jovem advogado que parecia desconfortável com a situação, que não se pode comprar 30 anos de silêncio com dinheiro, especialmente quando este dinheiro, em parte, já é meu por direito. Os dias que se seguiram foram intensos. Recebi ligações de outras mulheres em situações similares, esposas, companheiras e até filhas que haviam sido mantidas nas sombras, de homens poderosos. Cada história que ouvia confirmava que minha decisão de criar a Fundação Renascer havia sido acertada. Carolina, a ex-noiva, me procurou uma semana depois do evento. Estava pálida e visivelmente abalada. Eu realmente não sabia, ela disse, as mãos tremendo ao segurar sua xícara de café. Ele me disse que era viúvo, que havia perdido a esposa há anos. Segurei suas mãos com gentileza. Ela também era uma vítima nesta história. A reação do mercado foi imediata. Vários parceiros comerciais da construtora Mendonça começaram a questionar a idoneidade da empresa. Afinal, se Antônio havia conseguido esconder um casamento e uma sócia por 30 anos, o que mais ele poderia estar escondendo? Dona Sônia, que agora se tornara uma amiga próxima e conselheira da fundação, me contou que a família estava em polvorosa. Mamãe está arrasada, ela disse. Não pela exposição, mas por perceber que conviveu 3 décadas com uma mentira. Ela sempre quis uma filha. E você estava lá todo esse tempo. Os advogados de Antônio tentaram contestar a documentação, mas cada evidência que apresentavam só fortalecia meu caso. O contrato de casamento era legítimo. As procurações eram autênticas. Os registros financeiros eram irrefutáveis. Lucas, meu advogado, havia feito um trabalho impecável em construir um caso sólido. 2 semanas após o evento, recebi uma ligação inesperada. Era o presidente da Associação dos Engenheiros de Minas Gerais. Eles estavam interessados em realizar uma auditoria completa na construtora Mendonça e queriam minha cooperação. A senhora conhece as entranhas financeiras da empresa melhor que qualquer um, ele argumentou. Aceitei colaborar, mas com uma condição. Parte dos honorários da auditoria seria destinada à Fundação Renascer. Era hora de transformar cada aspecto desta história em algo positivo para outras mulheres. O golpe final para Antônio veio quando seu sócio majoritário, assustado com as revelações e temendo pelo futuro da empresa, convocou uma reunião extraordinária do conselho. A decisão foi unânime. Antônio seria afastado da presidência até que toda a situação fosse esclarecida. Numa tarde chuvosa de julho, menos de um mês após o evento, recebi uma mensagem de texto de Antônio. Precisamos conversar. Aceitei encontrá-lo em um café neutro, acompanhada de Lucas. O homem que entrou no café parecia ter envelhecido anos em semanas. O cabelo grisalho estava desalinhado. A postura não tinha mais aquela arrogância característica. Sentou-se pesadamente e, pela primeira vez em 30 anos, me olhou realmente nos olhos. Por que agora? Ele perguntou, sua voz rouca. Por que não antes? Porque antes eu ainda acreditava que o amor significava sacrifício. Respondi calmamente. Agora sei que amor verdadeiro é libertação. Ele assentiu lentamente, como se finalmente entendesse algo profundo. Tirou do bolso um envelope e deslizou pela mesa. Dentro, havia sua renúncia formal da presidência da empresa e uma proposta
de divisão de bens que ia além do que a lei exigia. Não quero mais lutar. Ele disse simplesmente: você venceu. Não, Antônio. Corrigi suavemente. Nós dois perdemos 30 anos, mas agora outras pessoas podem aprender com nossa história. Hoje, 3 anos após aquela noite no Memorial, Minas Gerais Vale, minha vida é completamente diferente. A Fundação Renascer se tornou uma das principais organizações de apoio a mulheres em Minas Gerais, com filiais se expandindo para São Paulo e Rio de Janeiro. Já ajudamos mais de 2.000 mulheres a recuperarem suas vozes, suas identidades e principalmente sua independência financeira. O prédio que abriga nossa sede principal, ironicamente, foi construído pela construtora Mendonça nos anos 90, um dos primeiros projetos que ajudei a viabilizar financeiramente. Agora, suas salas amplas e luminosas recebem diariamente mulheres que, como eu, estão aprendendo a sair das sombras. Antônio se aposentou e se mudou para Portugal. Às vezes recebo notícias dele através de Dona Sônia, que se tornou uma das diretoras da fundação. Ela me conta que ele começou a fazer terapia e está finalmente enfrentando seus próprios demônios. Carolina casou-se ano passado com um professor universitário. Ela me convidou para o casamento e foi gratificante vê-la feliz em um relacionamento baseado na verdade. A construtora Mendonça, após uma reestruturação completa, agora tem uma política forte de equidade de gênero. 30% dos cargos de diretoria são ocupados por mulheres, e há um programa especial de mentoria para funcionárias que demonstram potencial de liderança. Não ocupo mais nenhum cargo executivo lá, mas mantenho minhas ações e participo do conselho consultivo. Meu apartamento no bairro Floresta, que por tanto tempo foi meu refúgio e prisão, foi transformado em um centro de acolhimento para mulheres em situação de vulnerabilidade emocional e financeira. É gratificante ver aquele espaço, que testemunhou tantas lágrimas silenciosas, agora cheio de vozes determinadas e sorrisos esperançosos. Regina, minha amiga de todas as horas, coordena nosso programa de capacitação profissional. Você não imagina como é realizador. Ela me disse recentemente. Ver outras mulheres descobrindo seu valor, exatamente como você fez. Aos 71 anos, descobri uma nova paixão. Dou palestras em universidades sobre autonomia financeira feminina. Conto minha história não como uma tragédia, mas como um alerta e uma mensagem de esperança. O tempo não volta. Digo sempre às jovens que me ouvem, mas também nunca é tarde para recomeçar. Margaret, minha personal trainer, agora oferece aulas especiais para nossas assistidas na fundação. Corpo forte, mente forte. Ela diz, e está certa. É impressionante como a postura física reflete nossa postura diante da vida. Nas reuniões semanais da fundação, sempre reservo um momento para ler cartas que recebemos. São histórias de metamorfose, de mulheres que, como borboletas, estão rompendo seus casulos de silêncio. Algumas são esposas escondidas, como eu fui. Outras são profissionais brilhantes que tiveram seu trabalho apropriado por chefes ou colegas. Todas são guerreiras aprendendo a lutar suas próprias batalhas. Semana passada recebi uma carta particularmente tocante. Era de uma senhora de 75 anos que, inspirada pela minha história, finalmente encontrou coragem para reivindicar sua parte. Na fazenda que ajudou a construir com o marido ao longo de 50 anos. Sua história me fez perceber que não estou sozinha, ela escreveu. E que nunca é tarde para buscar justiça. Quando olho para trás, não sinto mais raiva ou amargura. Cada momento nas sombras me preparou para este presente luminoso. Cada planilha que organizei, cada contrato que analisei, cada número que calculei, tudo isso agora serve a um propósito maior.
ajudar outras mulheres a conquistarem sua independência. A verdadeira libertação, descobri, não está apenas em sair das sombras, mas em ajudar outras a encontrarem sua luz. Não está apenas em recuperar nossa voz, mas em criar espaços onde outras vozes possam ser ouvidas. Não está apenas em contar nossa história, mas em dar coragem para que outras histórias venham à tona. Queridos amigos que acompanharam minha jornada até aqui, muito obrigada por me ouvirem. Se você também conhece alguém que vive nas sombras, compartilhe esta história. Se você mesma está em uma situação similar à que vivi, saiba que não está sozinha. Deixe seu like, se inscreva no canal e me conte nos comentários se já viveu ou conhece alguém que viveu algo parecido. Juntas, podemos transformar cada história de silêncio em um grito de libertação. E lembre-se, para brilhar, às vezes precisamos primeiro reconhecer nossa própria sombra.